Olá, você que vai fazer prova de redação da FCC. Eu vou te explicar umas coisas que são muito importantes, né? Este tema aqui que está aberto para você é o tema do TRF da quarta, que foi o concurso, é o último concurso que antecede vários editais. Antecede o edital do TRF da terceira região, antecede o edital da Câmara Municipal de Fortaleza, que vai ter redação também para a galera toda. Deixa eu ver, tem mais gente, tá? Só vou lembrar aqui rapidinho, olhando para o site aqui do Turma. Do TJ do Maranhão, não é? Antecede o pessoal da Prefeitura de Rio Preto, que o agente previdenciário tem redação, não é? Então eu vou falar sobre qual é a perspectiva das redações da FCC, uma vez que nós estamos com bastante autoridade para falar isso, sempre tivemos bastante autoridade para falar, agora mais ainda, porque depois que eu conferi, não foi só esse tema que nós acertamos no Turma, não, né? Vocês podem ver os vídeos anteriores aqui comentando sobre esse acerto e mostrando no meu e-mail. Acertamos também alguns estudos de caso das áreas específicas. Vou até mostrar para vocês aqui. E vou voltar aqui. Né, que foi um e-mail que eu passei para os alunos comentando o tema, né? E os alunos respondendo com muita satisfação, muita felicidade, né? Por encontrar exatamente aí o tema bem resvalando bastante, né, na nossa discursiva, perfeito? Então aqui os alunos falam, citei pontos de vista do Byung-Chul Han, do Bauman e tal. E não é só isso, né? Quer ver? Olha só o pessoal do... Aqui alguém que chegou por último. Deixa eu ver se eu acho aqui de outras provas. Por exemplo, gostei muito do curso, foi totalmente compatível com o que foi cobrado na prova do oficial de justiça. Na prova do oficial de justiça nós trabalhamos com bastante concitação, porque eu falei para vocês, a FCC, tirando, gente, vou voltar aqui para exatamente onde eu estava, né, no ponto onde eu estava, deixa eu tentar localizar minha redação aqui. A FCC, o que ela vem fazendo? Não, eu fiz bagunça. O que ela vem fazendo? Ela vem fazendo assim, tirando o pessoal da redação, né, que é o pessoal que tem que fazer essa redação mesmo de conhecimentos mais gerais, não é? Deixa eu ver se alguém mandou a prova aqui que eu abro aqui agora. O que acontece? Tirando esse pessoal que tem que fazer conhecimentos gerais, as provas de conhecimento específico, elas têm sido muito tranquilas da FCC, de conhecimento específico. É que eu falei, este ano a banca não deve trazer muitas dificuldades para as pessoas não em conhecimento específico, não, tá? Ela continua pegando pesado na redação, tá bom, gente? Tô fazendo essa baguncinha aqui, tô tentando localizar uma prova de técnico que os meninos sempre mandam para mim. Então, tá aqui, ó, o tema, tá aqui. Produtividade, uma felicidade prometida. Bom, eu vou comentar, a partir deste tema, quais são as perspectivas que vocês podem esperar da Fundação Carlos Chagas para as próximas gerações, não é? Quem gosta de seguir a gente, gosta de postar aqui no nossos vídeos, pode dar o like aí, se inscreva no canal, né? Ao dar o like, o YouTube entende que você precisa ver mais vídeos nesse sentido e vai te comunicar sempre quando eu postar um vídeo aqui. Bom, gente, Fundação Carlos Chagas, muita gente já sabe, né, tudo que a FCC cobra. Então, se eu vou pegar aqui um edital da FCC, peguei até o edital da Câmara Municipal de Fortaleza, mas serve para qualquer concurso que a FCC venha fazer que tenha redação em 2019, para a gente pensar algumas questões aqui que são importantes e eu comentar alguns temas aqui vocês vão ter que dar muita atenção, porque naturalmente virão nas provas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a questão do conteúdo. Eu falei com vocês que a FCC promoveu uma mudança nessa parte aqui, não só elevando a avaliação para 5 pontos, né? Antes aqui nós tínhamos apenas 4 pontos, ela elevou para 50% da nota, e o seu ponto fundamental de mudança é a sua introdução. A banca já quer que você trabalhe com os argumentos, não é? Bem alinhados ali à proposta temática. Então você tem que arrumar um jeitinho de quebrar o senso comum daquela ideia que, não é, as pessoas em geral visualizam e já introduzir um senso crítico. Tá? Esse senso crítico pode ser um conceito partindo de alguma autoria importante, né? Ou um visualizar de algo que não procede, ou seja, ou mesmo que o senso comum pense que aquilo acontece em várias situações, aquilo de repente não se aplica a várias situações. Vamos pensar esse tema que nós temos aqui,
né, do TRF da quarta, que foi a proatividade, uma felicidade prometida, né, um tema que você vai encontrar nos textos do Bauman, um tema que você vai encontrar nos textos de Byung-Chul Han, né, eu falei muito para os meus alunos sobre esse pensador, falei, olha, a FCC tem trabalhado bastante esse pensador. E este tema, ele vai falar sobre aquela obrigatoriedade que a gente tem de ser feliz numa sociedade altamente consumista. E que se a gente não consegue consumir, a gente não consegue produzir, né, de forma a merecer elogios, a gente sente um fracasso, tá certo? Um fracasso que é só nosso, um fracasso pessoal. É uma sensação de vazio, de tristeza, e isso leva inclusive à depressão. Isso tem acontecido com muitos trabalhadores, não é? Exatamente essa foi a pegada do tema, tá? Então foi a chamada para isso. E aí, gente, o que a gente tem que pensar? Ora, para muita gente, quando você fala em proatividade, a pessoa olha uma pessoa proativa, o que o senso comum pensa desta pessoa proativa? Pensa que esta pessoa é uma pessoa produtiva, não é? E sendo produtiva, a pessoa vê como um dado positivo, algo, vamos dizer assim, que traz crescimento para a vida da pessoa. Porém, alguém analisando com um olhar crítico, empreendendo um sentimento um pouco mais crítico, a pessoa vai ver, olha, essa cobrança por produção que nós temos hoje, a cobrança por resultados, ela na verdade, ela tem um lado muito negativo, que é o lado do quê? O lado das pressões sociais que o indivíduo sofre, né? É o lado do excesso de trabalho, o excesso de entrega, o excesso de estudo, o excesso de ter que dar certo, né? É o lado da dificuldade que nós temos para poder dar um basta. Às vezes, gente estudando para concurso público, tem hora que você tem que parar um pouco, parar, se recompor, mudar de área. Não é? Às vezes eu vejo alunos sofrendo nos concursos dos tribunais, tem que refrear. A vida, não, a felicidade não está no serviço público. Cuidado, tá bom? Você tem pressões sociais, você tem os excessos, você tem as doenças que são geradas, principalmente doenças ligadas a questões emocionais, né? O aumento do sentimento de solidão, a síndrome do pânico, a depressão, que é considerada aí o grande mal do século XXI, não é? São chamadas as doenças da alma. E essas cobranças, as pessoas não estão doentes à toa, elas estão doentes porque estão sendo altamente cobradas, altamente pressionadas, não é? Então, essa era a visão do senso crítico, que teria que quebrar logo de cara, tá certo? A introdução, né, teria que quebrar esse senso comum para que se pudesse empreender esse ponto de vista. Bom, e depois você analisaria isso, citando exemplos, não é? Dessa pressão, qual o resultado dessa pressão, quais são as consequências, as causas. O aluno que fez uma boa redação, ele pode ter trabalhado as causas, certo, dessa sociedade, ao que leva as pessoas à ideia de proatividade, à ideia de felicidade no século XXI. Quais são as consequências de levar isso ao extremo, não é? Hoje a gente tem, graças a Deus, na internet, a gente sempre fala, na internet tem coisa ruim e coisa boa. Hoje na internet você tem muita meditação gratuita. Meditação de 4 minutos para você dormir, que vai mudar a sua vida. Então, se você está sentindo essa pressão muito grande, pressão por ser aprovado, vai meditar, você precisa dormir, você precisa alinhar a sua cabeça com a sua alma. Né? As coisas estão desalinhadas, então as coisas não estão dando certo. Então, siga a sua professora e comece a dar um pouco de crédito, voltar um pouco mais para você, para o seu eu interior, tá? Cuidar do seu eu interior não é cuidar da sua casca, mas cuidar do seu espírito, do seu bem-estar. Bom, aí nós temos, na capacidade de análise e senso crítico, você iria expandir principalmente essa parte aqui, tá? Porque a banca não quer senso comum, ela quer senso crítico. Não que o senso comum esteja errado, não é isso, mas ela quer que você aprofunde essas análises. Por isso que no curso a gente bate tanto em cima desses pensadores, não é? Para que o aluno tenha um suporte na hora de fazer a redação e dê aquele resultado que vocês viram ali dos alunos elogiando, agradecendo exatamente por essa oportunidade de conhecer esses pensadores, de aprofundar, de ter contato com isso. Bom, vamos lá. Mas isso significa o quê? O fato de você trabalhar com pensadores quer dizer que a sua redação vai ficar uma redação mais erudita, uma redação hermética, difícil de ler? Não. Tem que ser escrito com simplicidade, como se fosse um bate-papo, tá?
tem que ser escrito com gratidão. Então sempre agradeça, veja como oportunidade essa redação, tá certo? Mas, a seleção de argumentos, procure trabalhar de forma coerente com argumentos que estejam no mesmo plano, ou causas, ou consequências, ou causas e soluções para suas causas, né? Se você trouxe causas X, Y e Z, que você trabalhe soluções X', Y', Z', ou seja, que sejam alinhadas. É isso que nós chamamos de coerência. Coerência é uma combinação, tá? Bom, falando isso aqui, na época desse vídeo de comentário de dicas, gente, o que é importante? Vamos supor que você vai concorrer ao TRF da terceira e você quer começar já a estudar. Ou você está concorrendo para algum concurso que esteja aberto pela FCC agora e você precisa aprofundar um pouquinho a redação. Quem está com o edital aberto vai ficar um pouco apertado, vai ter que ir para curso. Acho que não tem muita saída, né? Está muito em cima da prova. Se tivesse só redação para estudar, estaria ótimo. Mas quem vai fazer o TRF da terceira e quer já adiantar alguma coisa para sua vida, ora, principalmente nível médio, né? Se houver vaga para nível médio, a tendência é ser redação mesmo. O superior eu também não deixaria de estudar, mesmo que depois a banca mude para estudo de caso. Gente, estudo de caso é muito fácil. Muito fácil. Dá para você aprender assim que sair o edital. Mas a redação já é um pouco mais difícil. Você tem que se dedicar mesmo. Então o que acontece? Trabalhe os paradoxos. Olha só que ideia interessante que eu vou trazer para você. Que paradoxo? O século XXI ele é lotado de paradoxos muito fortes. O que são paradoxos, professora? Paradoxos são elementos em oposição. Tá, gente? São as chamadas oposições que você imaginava serem impossíveis, não é? Não parece que são oposições, são grandes contrastes. Por exemplo, repare que no século XXI, vou começar pelo próprio tema do TRF, tá? Você é convidado ao sucesso, mas é fadado ao fracasso. Você luta pelo sucesso, mas está sempre fracassando. Boa parte da população passa por isso. Por isso que hoje está muito em voga os chamados coaches, né? Os chamadas palestras de autoestima. Isso voltou tudo, isso existia na década de 90. Aí depois nossa autoestima em meados de 2000 aumentou muito, agora nossa autoestima, na época do desemprego, da crise, ela baixou. Então você tem o que novamente? Esse paradoxo do sucesso e do fracasso acontecendo. Você é compelido a lutar, sendo que a chance grande de você fracassar é de você adoecer, não é? A gente tem paradoxos como a dificuldade que as pessoas têm para entender a diferença entre público e privado. Mal sabiam nossos avós que um dia as pessoas teriam dificuldade para entender o que é público e privado. As pessoas têm discussões privadas, às vezes em redes sociais, expondo suas discussões em público. Muito comumente. Ou se não, a pessoa, por exemplo, está jantando, então ela tira uma foto, expõe aquele jantar dela, tudo bem, nada contra. Eu só estou dizendo o seguinte, que aquilo era até então uma atividade muito privativa. E hoje você está transformando uma atividade pública. Você leva isso até o público. As suas opiniões, seus nudes. Hoje praticamente tudo é público. Conversas privadas, olha só a Intercept aqui. Não é? Intercept aqui. Estamos aqui discutindo se é certo ou errado, mas aquilo que se imaginava ser privado se tornou público. Porque na era das novas tecnologias, nada passa de forma a ser escondido, as coisas vêm muito à tona, né? Então, atenção. Nós temos também, gente, uma sensação hoje maior de liberdade, mas somos vigiados. Há uma vigilância que se impõe sobre nós, uma vigilância recíproca. Você está lá vivendo a sua vida hoje, mas no seu quartinho, tomando suas decisões, tendo a sua liberdade sexual, que há um tempo você não tinha, curtindo a sua liberdade religiosa, mas está todo mundo vendo o que você está fazendo. E você também está vigiando o que o outro está fazendo. Por quê? Porque as redes sociais permitem essa autovigilância, não é? Nós temos a ideia de uma sociedade que ao mesmo tempo caminha para, não é, a eternidade. As pessoas não estão envelhecendo mais, mas ao mesmo tempo ela está doente.
As pessoas estão saudáveis por fora e doentes por dentro. Corpos esculturais, pessoas bonitas, mas muita droga, muito remédio, né? Muito prejuízo mental, muita tristeza, muita autoestima muito baixa. É um mal do século XXI, né? Temos também, ao mesmo tempo que temos uma sociedade tecnológica altamente avançada, temos uma descrença na ciência, né? O discurso científico entrou em descrença. Quantas pessoas questionam um dos avanços da ciência foram as vacinas? E pessoas com, às vezes, doutorado, né? Questionando a eficácia e da área de ciências, inclusive, questionando o discurso científico. Né? Estamos numa era tecnológica em que o fundamentalismo está voltando, o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo político. Então, essa ideia, né, dos paradoxos, a FCC vai explorar bastante. Tá? Nós estamos na era do patrão, né, versus o escravo. Mas, ó, tudo numa só pessoa. Tudo que, não é o patrão de um lado e o escravo do outro. Não. Hoje você é o patrão de si mesmo, você abre um negócio, mas você trabalha igual uma mula, né? Convenhamos e convenhamos. Então, você se desespera. Parece que as coisas pioraram depois que você resolveu trabalhar para você. Porque é uma questão dessa era. São as pressões que o capitalismo digital, né, segundo o Byung-Chul Han, vem trazendo para você. Tá? Então, gente, enquanto você não está fazendo, a prova ainda não chegou, não é? Seja qual for a sua prova, se vai ser a Câmara de Fortaleza, se vai ser o TRF da Terceira, se vai ser a da Prefeitura de Rio Preto, ou seja, o concurso está acontecendo agora que tem redação, se vai ser o TJ Maranhão, não interessa. Leia sobre esses assuntos. Jogue no Google, mesmo no Google, porque você vai precisar de dados, você vai precisar de autores, não é? Se quiser estudar conosco, eu vou explicar o que a gente vai fazer aqui no Turma. Né? A gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui o TRF da Terceira como demonstração, tá? Para quem quiser começar a estudar mais cedo. Hoje o curso do TRF da Terceira está custando R$225, você pode dividir até 3 vezes, ou 3 vezes sem juros, né? Ou em mais vezes com juros. O que a gente vai manter aqui no TRF da Terceira? Na aula 1, a gente vai trabalhar esses aspectos avaliativos. A gente vai deixar aqui na aula 1 aqueles 8 conceitos que eu deixei pro pessoal do TRF da quarta. Por quê? Porque eles continuam valendo, tá certo? Eles continuam valendo. Então vai ficar como bônus. Isso não muda. Aula 2, aspectos gramaticais, não muda. Redação 1, 2, 3, 4, 5 temas novos. Né? Só que aqui eu vou procurar trabalhar os paradoxos. Então eu vou pegar exatamente os conceitos, os 8 conceitos são importantíssimos para a FCC e vou trabalhar agora no campo dos paradoxos. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, a FCC vai trabalhar de forma paradoxal. Vai fazer com que você coloque esses elementos sempre em discurso, tá bom? Então, qualquer seja o curso que você for fazer aqui conosco, né, de editais que estão abertos ou por vir, que tem a Fundação Carlos Chagas como banca, por enquanto, a gente vai trabalhar desta forma. É claro que sempre quando chega, vamos dizer assim, o seu edital, não é? Chegando pertinho da prova, eu gosto de revisar, eu gosto de deixar dicas, porque eu sei, gente, é uma luz, é alguma coisa assim, eu acredito muito no meu trabalho, eu gostaria muito que vocês tivessem a mesma fé que eu tenho, não é? Essa fé que eu falo, a fé em acreditar em você mesmo, acreditar no que você está fazendo o seu melhor, que aí vai dar certo, tá certo? Falar com o seu interior, se perdoar por coisas que você não consegue passar por cima delas, não é? Para você conseguir ser feliz no concurso, tá? Então, qualquer que seja o concurso, nós vamos trabalhar dessa forma. Aí chegando, pelo menos neste momento, né, chegando pertinho da prova, dicas muito importantes com possibilidades temáticas para o seu concurso público. Tomara que a gente acerte de novo. A gente é do bem, está sempre acertando, graças a Deus, não é? Beijo grande para vocês.